Boa tarde, gente. Muita alegria, eu inicio mais uma palestra aqui do Fórum Jurídico de Lisboa de 2024. Uma alegria, uma honra. Eu sou Monique Carvalho, vou primeiro apresentar os nossos palestrantes. Se os dois que não chegaram ainda chegarem depois, eu apresento novamente, não tem nenhum problema, mas para não atrasar, a gente já vai começar. Aqui do meu lado direito, eu tenho Leonete Botelho, que é editora política do Público. Tenho também o Gaspar Estrada, que é diretor executivo do Observatório Político da América Latina e Caribe, SciencePO. Tenho Luísa Meirelles, que é diretora de informação da agência Lusa. Denise Rotenburg, que é colunista política do Correio Brasiliense, lá de Brasília. E Miguel Matos, que é presidente do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional. É uma alegria e uma honra ter todos vocês aqui, jornalistas muito renomados, autores de livros, de artigos acadêmicos, alguns com mais de 40 anos de experiência na área, então acho que a gente vai ter muito o que ouvir hoje. E a gente estava trocando uma ideia ali fora, antes de entrar, no quanto esse tema que a gente vai falar hoje é amplo e quanto que a gente pode falar de diferentes perspectivas e diferentes temas. Então, eu vou trazer aqui alguns questionamentos só para introduzir, e depois eu passo a palavra, não vou me alongar. Mas a gente pode pensar primeiro no essencial papel da mídia e o espectro dessa modernização tecnológica com o desenvolvimento da sociedade e com um Estado democrático de direito. Acho que esse é o primeiro questionamento. E aí eu já faço uma pergunta para os palestrantes, que é qual, uma outra questão muito importante, o desafio de distinguir as informações verídicas das fake news, das informações falsas, no Brasil, aqui em Portugal, em todo o mundo. Um outro questionamento que eu também faço é quais são os limites da liberdade de expressão? Até que ponto uma pessoa ela pode dizer o que ela pensa sem incitar a prática de algum crime? Esse é um questionamento. E trazendo um pouco mais para a área do direito, a gente conversou ali também que esse não é mais o Fórum Jurídico de Lisboa apenas, né? Agora é um Fórum de Lisboa, tem outras temáticas, mas trazendo também um pouco para a área do direito, e mais especificamente para o direito penal, que é o direito que mais importa para alguns dos bens jurídicos mais relevantes à sociedade, como, por exemplo, o direito à vida. E aí eu faço a pergunta para os senhores. O quanto que a mídia contemporânea, como formadora de opinião, ela é capaz de interferir em todo o andamento de uma ação penal, desde o inquérito até o julgamento dos magistrados. E aqui a gente tem que pensar no princípio da presunção de inocência, do contraditório, princípios constitucionais brasileiros, da imparcialidade do juiz, por exemplo. E pensando nisso, eu lembrei de um exemplo muito antigo, vou falar rapidamente, mas muito paradigmático do Supremo Tribunal Federal, que vocês também devem conhecer, que é o caso do Elvanger. O Elvanger, ele foi um gaúcho, ele escrevia, distribuía e editava livros que defendiam o Holocausto, ele negava o antissemitismo. Ele incitava o ódio e o desprezo contra o povo da origem judaica, fazia uma aberta apologia ao nazismo. Um dos livros dele era intitulado SOS Alemanha, para a gente ter ideia do que ele falava. O Elvanger ele foi denunciado em 1991. Inicialmente, ele foi absolvido pela Justiça do Rio Grande do Sul. Depois, ele foi condenado pelo TJ do Rio Grande do Sul a 2 anos de reclusão, convertidos em prestação de serviços da comunidade. E eu já vou fazer o link para o nosso tema. Essa ação, a defesa impetrou um habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal, que foi julgado em 2003, e o Supremo confirmou a condenação do Elvanger a 2 anos de reclusão por crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável. Por que é importante esse caso? Para o que a gente está debatendo e para a questão da mídia em geral. A TV Justiça ela foi inaugurada em 2002, e esse caso ele foi julgado em 2003. Então, foi o primeiro caso de grande importância transmitido pela TV Justiça brasileira. E até hoje ele não foi transmitido ao vivo, mas ele foi gravado e passado para que toda a sociedade assistisse, e até hoje a gente consegue ver no YouTube esse julgado muito importante. Então é isso, eu só queria exemplificar e abrir um pouco o leque para que a gente possa discutir. Agradeço mais uma vez a participação de todos e passo a palavra para a Leonete Botelho. Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Eu fui, de facto, durante algum tempo, aliás, 2 vezes e durante bastante tempo, editora de política. Agora não sou jornalista, aliás. Os cargos são apenas etapas da vida de um jornalista, acho eu, pelo menos é assim que eu vejo. Bom, então, como jornalista, eu trago a minha abordagem aos mídias é pelo jornalismo, porque eu tenho uma apresentação, não sei se o Lincoln conseguiu, não dá? Pronto, é pena, eu vou acompanhá-la aqui, não posso mostrar. Mas porque é que eu distingo média, comunicação social e jornalismo? Porque no princípio era o verbo, e antes do universo existir houve um Big Bang. E é um pouco isso que eu acho que aconteceu na comunicação social, nos mídias em geral. Até há pouco tempo atrás, tudo era comunicação social, tudo era considerado jornalismo e tudo era considerado fiável. E isso mudou, foi mudando ao longo do tempo, vieram muitos desafios. Vou pôr os óculos. Claro que o jornalismo dos anos 80 até aos anos 80, 90, vinha sempre acompanhado de publicidade, mas era bem diferenciado o que era jornalismo, o que era publicidade. E com o tempo as linhas começaram a borrar-se. A publicidade foi invadindo o espaço editorial e novas formas de conteúdo patrocinado surgiram, o que foi confundindo os leitores. Depois, com a internet e as redes sociais, a situação complicou-se ainda mais. E o jornalismo tradicional viu-se desafiado por bloggers, influencers, cidadãos repórteres, que não seguem as mesmas regras éticas e a verificação de factos, que é a missão do jornalismo. Para além disso, o modelo de negócios da comunicação sofreu uma transformação drástica, a receita publicitária migrou para as plataformas digitais e os jornais e revistas tradicionais ficaram numa crise financeira e de modelo a que todos nós conhecemos. Muitos têm sido obrigados a fechar as suas portas e outros foram-se reinventando. E hoje nós vivemos, de facto, numa era de informação abundante, onde a distinção entre jornalismo e propaganda nem sempre é clara, entre publicidade e jornalismo nem sempre é clara. E isto faz-me lembrar a história dos peixinhos que estavam no oceano e passou por eles um peixe mais velho e perguntou: então, como é que está a água? E eles continuaram o caminho, chegaram mais à frente. Água. O que é água? Porque um peixinho que ainda não teve tempo, não percebe em que mar está a navegar. E eu penso que está a acontecer muito isso hoje. Nós estamos a consumir informação sem sabermos o que é que estamos a consumir. Nós, para comprarmos uma torradeira, vem com um livro de instruções em 5 línguas ou 10 línguas e 50 páginas para aprender a carregar num botão, não é? Compramos um iogurte, está a composição e a prazo de validade. Mas quando nós consumimos informação, e estamos sempre a consumir informação, não fazemos o mínimo esforço, nem ninguém nos ajuda muitas vezes a saber o que é que estamos a consumir. E, portanto, isso vai ao encontro daquilo que a Monique tinha dito, e eu vou andar um pouco muito por aqui. Uma notícia que saiu esta semana: os jornais nos Estados Unidos hoje continuam a desaparecer a mais de 2 por semana. E o país perdeu quase 2/3 dos seus jornalistas da imprensa escrita desde 2005. 2/3. Com o desaparecimento dos jornais tradicionais, quem é que ocupou o espaço? Os sites falsos, os sites de informação e desinformação. E, portanto, como resultado, milhões de americanos ficaram sem informações locais autênticas. Um relatório que foi conhecido a semana passada do Observatório da Comunicação Social em Portugal diz que mais de 70% dos portugueses estão preocupados em distinguir o que são conteúdos verdadeiros e falsos. Só que apenas 12% pagam por notícias em formato digital. A média do mundo é 17%. Portanto, isto dá bem também a noção de que nós demos por adquirido que a informação é gratuita. Nós, os profissionais do setor, também ajudamos a construir ao longo do tempo essa noção. E agora, quando começamos a dizer, mas o nosso trabalho é um trabalho com valor,
é muito difícil recuperar esse mercado que antes existia, não é? Era pago nas bancas. Os temas mais frequentes, segundo este relatório da desinformação, são tão importantes como a política e, como nós sabemos, desde 2016, podem eleger presidentes, podem mudar o rumo dos países, como aconteceu no Brexit, continuam a tentar influenciar eleições em todo o mundo. É o principal tema, mas também temas económicos, o custo de vida, sobre as guerras, sobre a invasão na Ucrânia e sobre Israel, também se duplicam, multiplicam as más informações. E, claro, sobre imigração, que é um tema mundial hoje em dia, não preciso de esclarecer mais. Outra coisa que é importante para nós percebermos em que água estamos a nadar, apenas 16% dos acessos a notícias online são feitos através de marcas de notícias, marcas jornalísticas. 84% é feito everywhere, onde calhar, como acontecer. Aquilo que vier ter à minha rede é peixe. É isto, não é? A maior fatia da informação é hoje distribuída pelos motores de busca e as redes sociais. Um tema que também hoje é muito importante, não podemos deixar passar, e este relatório também fala, é sobre a inteligência artificial e mostra como apenas 18% dos portugueses, que é um inquérito português, se sente confortável com notícias geradas por inteligência artificial. E 43% desconfia muito dessa informação. O problema é, eles sabem se a informação que estão a consumir é gerada por inteligência artificial? Há alguma ferramenta que lhes permita avaliar isso? Eu fiz uma pesquisa quando comecei a preparar esta comunicação sobre o futuro do jornalismo no ChatGPT. É espetacular. Em 3 minutos eu tinha 12 pontos, são os mais importantes, não há dúvida nenhuma, do nosso futuro, do nosso presente e como construir o futuro. Mas não é disso que eu vou falar. Eu li, aprendi, não desvalorizei, mas não é disso que eu vou falar. Eu vou voltar a falar de jornalismo. Então, neste mesmo relatório da Obercom, é engraçado porque, apesar de haver tão pouca gente a pagar por notícias ou a tentar informar-se em marcas jornalísticas, os inquiridos dizem que é muito importante, mesmo muito importante, o papel da comunicação social, para se manterem atualizados sobre o que está a acontecer, sobre a profundidade de temas que querem conhecer melhor, para perceberem diferentes perspectivas sobre os assuntos que estão na sua cabeça, informações práticas e conselhos do dia-a-dia, também aspectos lúdicos de diversão, enfim. As pessoas querem jornalismo, precisam de jornalismo, têm essa consciência, mas continuam a não querer pagar. Todos nós. Quem não? Quem nunca? Depois há um outro relatório que é um pouco uma abordagem contrária da CIGEN sobre o estado dos mídia. E aqui os entrevistados foram jornalistas. Mais de 3 mil em dezenas de países, penso que 30 e qualquer coisa países. Só trago aqui pequenos apontamentos do que disseram os jornalistas. A sua principal preocupação é manter a credibilidade de ser uma fonte de notícias fiável e o combater a desinformação, são as primeiras preocupações. Mas logo a seguir vem a adaptação às mudanças de comportamentos do consumo, da comunicação social, ter que competir com influencers nas redes sociais, criar conteúdos digitais atrativos e disputar audiências e usar os dados sem ser engolido por eles. Ou seja, perceber o que é que as pessoas querem ler e como, mas não ser o clickbait, não ser o único critério para o seu exercício da profissão. 1 em cada 4 jornalistas também disse que a inteligência artificial é um dos seus maiores desafios e tem alguns receios, mas quase metade deles estão a alavancar a inteligência artificial de diferentes formas e níveis, desde a recolha de ideias para histórias a ajudas na pesquisa. Eu também fui tentar perceber qual é o grau de atualidade do ChatGPT, porque quando se tornou mais disponível,
sabíamos que tínhamos 2 anos de desfazamento, os assuntos atuais não estavam tanto lá, então eu perguntei ao ChatGPT o que era o caso das gêmeas luso-brasileiras. Penso que, não sei se já ouviram falar, que está em investigação em Portugal, e o ChatGPT respondeu-me e disse-me quem é que já tinha ido à comissão de inquérito. Portanto, a atualidade já lá está, já começa a estar. Portanto, estamos a olhar já para outro nível, não é? E, portanto, fazer conteúdos com inteligência artificial é, de facto, muito fácil. Há muitos instrumentos, há bons instrumentos. Nada como chegar de uma entrevista, descarregar a entrevista no computador e aparece escrita. Claro que tem que fazer tudo outra vez, porque tem muitos erros, mas ela está escrita. Traduções, meto um texto em chinês e aparece em português. Uau, maravilha! Posso ver o China Morning agora. Então, ok, mas onde está o jornalismo? Então, a responsabilidade de discernir, de distinguir o que é o verdadeiro jornalismo hoje recai, em grande parte, sobre os próprios consumidores da informação. São eles que têm que fazer no seu dia-a-dia a escolha e o discernimento de identificar fontes confiáveis, valorizar o jornalismo que se compromete com a verdade e a transparência. Mas, e o que é que nós ajudamos a que eles saibam o que é que estão a consumir? Bom, então aqui entramos num outro ponto. Eu não sei quanto tempo tem. Já acabou? Ok. Então, muito rápido que eu gostava de falar disto. Que é um outro ponto que é jurídico, não na parte penal, mas na parte dos registros. Para além de todos os verificadores de fact-checking, todas as ações políticas, todas as ações que a Google deve fazer, a que nós pedimos às plataformas que cumpram regras, etc., que paguem também pelos conteúdos que distribuem, há um outro ponto que, a nível nacional, era importante fazer. Eu vou falar para Portugal, que eu conheço melhor, a realidade brasileira tem as suas especificidades, mas a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, em 2019, no relatório sobre desinformação, ela aconselhou que se fizesse uma alteração dos registros dos meios de comunicação social. Hoje, qualquer meio de comunicação, qualquer pessoa que queira criar um site online, paga 40 ou 50 euros, faz o registro do domínio, cumpre minimamente alguns objetivos e, voilá, é jornalista. Não, não é jornalista. Claro que há uma comissão da carteira, há alguns critérios, mas eles vão lá bater à porta. E o que a ERC, a entidade reguladora, propõe, e há estudos, e eu fiz parte também de um grupo de estudos com o Sindicato de Jornalistas, Comissão da Carteira, entidade reguladora, etc., e associações do setor, para fazer uma alteração da legislação da lei de imprensa e das outras, que são muito antigas, são do fim do século XX, estão completamente desatualizadas e é preciso saber o que é um órgão jornalístico, o que é um órgão noticioso, se tem jornalistas, se cumpre os critérios que estão na lei e que nós somos das profissões mais sindicáveis, em muitos fóruns nós somos vigiados. Então, por que não distinguir este grau de ética que nos é exigido do resto da informação e dar aos peixinhos alguma ideia do que é a água em que navegam? Era só isto. Obrigada. Muito obrigada, Leonete Botelho. Uma pena que eles não conseguiram ver, porque eu estava acompanhando aqui os slides e não prejudicou, mas acrescentou a questão dos dados. A gente vê os números, é muito impressionante. Eu fiquei, de fato, impressionada e preocupada com a questão das notícias falsas superarem as reais nos Estados Unidos. De fato, é uma questão a se pensar e procurar soluções. Agora passo a palavra para o Gaspar Estrada. Muito obrigado a todos por estar aqui, com a concorrência do Dias Toffoli, né? Não está fácil. E enfim, eu sou Gaspar Estrada, então sou cientista político, não sou jornalista, mas eu tenho um grande interesse pelo jornalismo, inclusive porque eu interajo muito com jornalistas para comentar a vida política. Eu acho que é fundamental entender as dinâmicas, as mecânicas do jornalismo, para poder entender este vínculo entre mídia e que, ao meu ver, o mais importante é a democracia, que é você
mencionou na sua introdução. E é claro que, nesta era digital, os paradigmas mudaram. Por quê? Porque, enfim, não vou repetir algumas das coisas, inclusive, que já foram mencionadas na primeira apresentação, mas que eu acho que é importante deixar alguns pontos assim claros para a gente poder, inclusive, debater mais para frente. Eu acho que estamos, ou seja, já vivemos uma enorme mudança no que diz respeito à mídia, pela digitalização, e isso está fazendo com que, na verdade, o que a gente fala de mídia é difícil de você traçar fronteiras. Eu acho que esse é o primeiro conceito-chave que eu gostaria de remarcar nesta palestra, é a ideia que a fronteira entre o que é jornalismo e o que não é está se diluindo, inclusive se eliminando. É uma coisa que, mais ou menos, você mencionou. Em primeiro lugar, porque é bem difícil identificar realmente, hoje, quem que é o produtor dessa informação, né? É claro que, num ambiente democrático e com o uso da tecnologia digital, a cada vez, em teoria, ou pelo menos de maneira superficial, a gente poderia falar que há mais pluralismo. Porque antes, claro, tinha alguns veículos, né, tanto na imprensa escrita ou na mídia concessional, quer dizer, que dependia de uma concessão do Estado para operar, que é TV e rádio, né, com custos de entrada muito altos, porque você tinha que ter, no caso de um veículo de imprensa, uma rotativa, comprar uma folha de pagamento para contratar jornalista, ou que falava no Brasil os aquários, quer dizer, os chefes das redações, ou no caso da rádio, você além de ter a concessão do Estado, você tinha que ter também uma equipe de produção, correspondentes. Então, tudo isso é uma infraestrutura que cria uma barreira de entrada, né? Com a digitalização, com a chegada das plataformas, todo esse modelo econômico sumiu. E é claro que é muito mais fácil hoje comunicar como um indivíduo pelas redes sociais do que antes. E hoje, esses veículos tradicionais sofrem a concorrência, né, desses novos atores. Então, é claro que, de modo geral, você poderia dizer quantitativamente, inclusive as pesquisas sobre o uso de consumo de informação, que eu tendo a citar de maneira geral sempre o relatório anual da Universidade de Oxford, do Reuters Institute, onde você vê claramente, com o decorrer dos anos, esse aumento da fragmentação e do pluralismo. Mas, quando você vê realmente quem que produz a informação, como é disseminada a informação, você vê que talvez esse pluralismo não é tão bem assim, né? Em primeiro lugar, porque, claro, que há um efeito de massa, que as plataformas usam conteúdo, e os próprios indivíduos que usam plataformas são grandes disseminadores de informação. Nós, hoje, na indústria da mídia, tem um segundo grande desafio, que você mencionou também, que é a inteligência artificial, né? Onde, na verdade, já não há jornalistas produzindo informação, sino que são as próprias máquinas que estão construindo não só a notícia, mas também a maneira como essa notícia é contada. E então se criam-se narrativas, ângulos que, por princípio, é a essência do jornalismo, fatos e versões. E desse ponto de vista, esse controle editorial ou essas linhas editoriais estão cada vez sendo mais determinadas por pessoas que nem sequer são pessoas, senão máquinas, né? E, por outro lado, com esta mudança total do ecossistema econômico dos veículos de imprensa, cria também, paradoxalmente, problemas de liberdade de imprensa. Por quê? Porque antes, se é claro que havia um custo de entrada para entrar no mercado de informação, havia, sim, uma possibilidade de ter uma série de rentabilidade, no sentido de que, por exemplo, no que diz respeito a concessões, você também tinha marcos regulatórios para poder captar dinheiro. Obviamente que depende dos países, cada país tem marcos regulatórios específicos. Mas hoje, o problema do modelo econômico dos veículos é um país cada vez maior. E você mencionou o caso dos Estados Unidos, os jornais locais, né? De uma sequia de informação em vários territórios, um ecossistema jornalístico que está
ruindo, né, com todo o número de emissões de jornalistas. Então, é claro que, se você não tem um modelo econômico que funciona, afinal, o que tem risco é a própria, não só a qualidade do jornalismo, mas o próprio pluralismo em si. Porque, entre mais você é frágil no seu modelo econômico, mais você é propenso a ficar preso de pressões políticas, de pressões econômicas, para publicar tal conteúdo. Então, desse ponto de vista, este aumento da fragmentação, esse aparente aumento do pluralismo dos veículos, também estão criando novas tensões e afeta, de modo geral, o pluralismo. Então, desse ponto de vista, eu acho que essas fronteiras que estão desaparecendo também existem dentro dos veículos, porque antigamente você tinha o veículo, que era a marca, que era o que dava credibilidade à informação, e hoje você tem os próprios jornalistas dentro dos veículos que têm as suas próprias marcas, têm as suas próprias redes sociais. Então, isso também pode criar uma forte, enfim, dificuldade para saber até que ponto é o jornalista, o veículo, e quem que tem a credibilidade da informação. Por exemplo, quando você vê, inclusive nos Estados Unidos, quando você tem no New York Times Nate Cohen ou alguns outros grandes jornalistas que decidem sair do veículo para criar o próprio jornal, o veículo, aí, de novo, você vê como esta fronteira entre qual é a informação que é repassada fica dúbio. Do meu ponto de vista, contrariamente ao que você mencionou, eu acho que é claro que a sociedade precisa de informação, mas quando você vê as pesquisas, você vê que os cidadãos não confiam na informação. E infelizmente, é uma tendência que está aumentando. Eu citando de novo esse relatório da Universidade de Oxford, entre 2023 e 2024, por exemplo, segundo esse relatório, em 2023, 41% dos brasileiros evitam ler notícias. E este ano, os números foram publicados há um mês, esse número saltou para 47%. Então, estamos quase a um brasileiro sobre dois que evita se informar. Então, é claro que num contexto de grande polarização política, de grande tensão social dentro da sociedade brasileira, é claro que os brasileiros evitar se informar, isso, para mim, não é um dado bom. Inclusive, porque quando você vê as métricas de engajamento dos próprios veículos de imprensa, inclusive nas mídias sociais, você vê que no Brasil há um declínio no engajamento a respeito das notícias que são veiculadas. Então, tudo isso me leva a falar de outra coisa, que, com todo este contexto um pouco de fim dessas fronteiras, desse assunto, desse pluralismo e fragmentação, também chega a um outro ponto que, para mim, é fundamental e que eu gostaria de deixá-lo aqui para o debate, que é uma coisa que você mencionou na introdução, que é o assunto da regulação. Porque é claro que quando você tem este fim destas fronteiras e este aumento do suposto pluralismo, mas que cria novos problemas, é claro que chega um momento onde o poder público tem que intervir, inclusive porque há um aumento enorme dessas notícias falsas, das fake news, e do impacto que isso pode ter no debate público. Não só na qualidade do debate público, mas, inclusive, no resultado das próprias eleições, né? No Brasil, é um caso emblemático sobre isso. Eu não sou brasileiro e eu tenho muito interesse pelo Brasil justamente por causa disso, porque o impacto que teve as mídias sociais nas últimas eleições, seja em 2018 ou em 2022, e a regulação que foi levada adiante por causa disso, é visto com muita atenção, não só na América Latina, mas também na Europa, pelo tamanho do país e pelas consequências que isso teve no resultado eleitoral. E aí onde eu acho que é bem interessante, porque aí é onde nós vemos de novo como essas fronteiras estão acabando. Por quê? Porque as plataformas que tem um debate muito ativo no Congresso brasileiro sobre esta regulação das notícias falsas e, de modo geral, da regulação das redes sociais,
elas, na verdade, se posicionam desde vários pontos de vista. Em primeiro lugar, porque elas se posicionam como entes neutros, o que elas não são, porque eles, por um lado, são atores da regulação. Facebook, por exemplo, criou, há uns 3, 4 anos atrás, uma sorte de Corte Suprema do que seriam os conteúdos publicáveis ou não. Então, ela tende a criar sua própria jurisprudência por em cima do, por exemplo, Tribunal Superior Eleitoral, que é isso que é uma coisa que mudou a partir da eleição de 22. Por outro lado, então, falo, são atores, mas também são reguladores, e, por fim, também são patrocinadores, e também são atores do jogo comercial. Por quê? Porque elas também recebem dinheiro pela propaganda eleitoral, pela propaganda de atores, ONGs ou lobbies. Então, na verdade, elas agem como se fossem entidades neutras, mas são atoras, regulam e também recebem dinheiro. Então, tudo isso, quando você vê o papel que elas podem ter frente a veículos de imprensa, que elas apenas estão tentando fazer a sua transição para fazer novas linguagens, novas maneiras de se engajar com o leitor. Para os veículos de imprensa é muito difícil fazer essa transição, porque eles não têm essa tríplice capacidade que as plataformas têm. Então, quando nós vemos isso no debate, para mim, central, que vai ser como é que essa regulação vai ser levada adiante, aí, claro que nós estamos vendo as forças da sociedade atuando, e, infelizmente, nós vemos que o jornalismo não está ganhando com isso, porque o poder de influência e de dinheiro das plataformas é muito grande. Então, desse ponto de vista, eu acho que é muito importante acompanhar esse debate. De novo, eu, não sendo brasileiro, eu só quero dizer para vocês que nós vemos com muita atenção o que acontece no Brasil, porque realmente, além da regulação europeia, que já foi mencionada em outros painéis, em particular o DSA, o que acontecerá no Brasil terá repercussões na América do Sul e eu acho que, assim, na maioria dos países do Ocidente. Então, eu vou escutar vocês com muita atenção. Obrigado. Muito obrigada, Gaspar. As suas ponderações foram excelentes e, de fato, os dados, mais uma vez, impressionantes. E quando você fala das pessoas que evitam se informar, eu acho que mais preocupante das que evitam se informar são as que acham que se informam. Essa nova geração que acha que lendo o título ou indo ali no trend topic do Twitter e vendo o que está acontecendo, acha que está informado. Isso é ainda mais preocupante. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Passo agora a palavra para Luísa Meirelles, que é diretora de informação da agência Lusa. Obrigada mais uma vez. Da agência de notícias Lusa, para quem é aqui brasileiro. Eu tenho aqui para partilhar com vocês algumas reflexões, mas depois de ouvir os meus dois, pelo menos a minha colega de profissão e aqui o Gaspar Estrada, que é mais académico, não é? Fiquei também com vontade de dizer algumas coisas sobre, e além daquilo que você pediu para nós falarmos, porque este tema é, na verdade, vasto como o mundo, porque era preciso escolher um ângulo e fica difícil, não é, escolher um ângulo. Mas eu gostava daqui, só para... O Brasil tem esse retrato que você disse, mas em Portugal, esses mesmos dados e inquéritos traçam um retrato um pouco mais positivo. Ainda bem. Ainda bem. Quer dizer que ainda há esperança. Então, por exemplo, Portugal, 56% dos portugueses, de acordo com o tal estudo que a minha colega Leonete citou, 56% dos portugueses confia nas notícias. Isto tem vindo a baixar, mas são mais de metade. Já sabemos que são sempre os mais velhos, os que têm maior receita e maior nível de escolaridade. Mas, com o tempo, nós confiamos que as coisas podem sempre melhorar. Depois, em relação a um outro dado, que é o tal chamado evitar ativo de notícias, você citou um número no Brasil, 47. Bom, em Portugal são 37%, em 2024. Isto tem a ver também com
ou teve a ver num período muito próximo com a pandemia, e também com as eleições aqui, uma série de acontecimentos políticos, mas em boa verdade, e também tem a ver, sobretudo, penso eu, com o nosso ciclo de notícias de 24 horas sobre 24 horas e, de facto, do esgotamento de um cidadão comum, normal, face a um transbordar de notícias e de informações que, no fundo, se repetem nos vários canais. Em Portugal são 4 canais de notícias permanentes. Mas, para falar também de outros dados que você citou, e sobretudo o tal deserto de notícias que a Leonete falava, nós temos o mesmo problema em Portugal. 1/3 dos 308 concelhos de Portugal não tem uma única publicação periódica. Bom, Portugal tem 10 milhões de habitantes, não tem nada a ver com os 8 milhões e meio, não é? 8 mil milhões, desculpem, dos 211 milhões de habitantes do Brasil, desculpem, e espalhados por 8 milhões e meio de quilómetros quadrados, era isso que eu queria dizer, mas a verdade é que isso nos preocupa. Mas há um problema de financiamento aqui e de concentração também, que já se verifica. É que, apesar de Portugal ser um país pequenino e de haver há centenas de jornais regionais, muito pequeninos, a verdade é que apenas 14 empresas, que são 4% do total, representam 88% das vendas do setor e têm 83% dos lucros. Ou seja, 96% das empresas têm apenas 12% das vendas. Isto aqui são dados que aí sim é o lado pessimista e que me leva agora a fazer as minhas reflexões que vocês vão ouvir. Se quiserem partilhá-las, que é o seguinte, eu acho que, efetivamente, as nossas sociedades, os mídias das nossas sociedades não estão bem de saúde, não estão nem aqui, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, não estão. Há exceções, sem dúvida que existem, mas, no geral, não estão. E por isso, e ninguém tem uma receita para isso, ninguém tem a bola de prata, fantástica, que já estaria super milionário, mas, e todos nós vamos tateando. Qual é a possibilidade, tentando aqui, tentando acolá, sobre os meios de financiamento ou os meios de sustentabilidade que para o jornalismo e para as empresas de comunicação. Eu entendo mesmo, e não estou a ser original, mas que o jornalismo, na sua concepção e objetivo, é um serviço público. A informação é um bem público. Mas, na prática, é um negócio. E, portanto, ambas têm que ser sustentáveis. Tem que haver aqui um conjunto, uma mãos dadas, se vocês quiserem, que tem que funcionar. Agora, um outro ponto que eu gostava, que reflito, mas que, enfim, não tenho solução para isso, mas que gostava que partilhassem, que é, nós já sabemos da literatura que a democracia e os mídia fortes andam interligados, não é? Andam de mãos dadas. Também sabemos que as democracias precisam de intermediação entre os poderes públicos e os políticos e povo e eleitores. Mas num tempo em que os mídia deixaram de ser intermediários entre políticos e povo, em que face às redes sociais e à informação instantânea, que é aquilo que nós nos deparamos, desapareceu o papel do gatekeeper, ou seja, que era o nosso. Nós arrumávamos o mundo das notícias a nosso, não era bel prazer, mas era de acordo com os nossos critérios. Qual é o papel do jornalista, do jornalismo e dos mídia? Eu hoje não sei, mas e se vocês souberem e daqui a pouco pudermos conversar e puderem partilhar isso, será ótimo. Porque deixem-me citar uma coisa que eu li há uns tempos e que me compraz, porque não reduz o jornalismo nem o jornalista a um mensageiro de notícias, que é, os meios de comunicação social têm um papel a desempenhar no chamado mercado das ideias, que é a força de uma sociedade livre e democrática, na medida em que fornecem ou devem fornecer ao público informação relevante para analisar uma ideia e permitir-lhe fazer escolhas realistas. E isto é do Aldous Huxley. Então, o que é que acontece se eles desaparecerem?
A sobrevivência da democracia não depende da capacidade de um grande número de pessoas fazerem essas escolhas? E será que também não depende, por via disso, de um jornalismo são, informado, de qualidade, independente, credível e confiável? Eu acho que sim. Mas baixemos à terra. Isto custa dinheiro, custa mesmo muito dinheiro. E os jornalistas têm que viver. Eu acho que é possível pagar. Mas se os jornalistas abdicarem do seu papel de escolha ou de pensar a informação, e eu já nem vou falar aqui do que se chama hoje a retirada de competências de um jornalista enfiado numa rotina diabólica numa redação. Mas se ele abdica do seu papel de escolher ou pensar a informação, ou de só produzir a informação a que os leitores estão receptivos, leia-se clickbaits, ou leia-se a informação que vem via clickbait, ou apenas àqueles que podem pagar por ela, quais seriam as consequências para o tal mercado das ideias em que se alicerça a força das nossas sociedades? Quais seriam, na verdade, os custos para uma sociedade democrática de uma paisagem mediática onde a verdade é paga, mas as mentiras são livres? A frase não é minha, mas todos sabemos que as mentiras são muito mais fascinantes que a verdade, mas uma tal sociedade poderia acabar dividida numa miríade de bolhas, moldadas pela ideologia, pela classe ou pelo interesse, e cada uma servida pelo seu próprio nicho de notícias, onde por essa via se encontra a desinformação, a polarização e a discórdia social. E eu temo que aí já seja este o nosso mundo. E tenho dito. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa, brilhante. Acho que as explanações da Luísa foram incríveis e respondeu um pouco do questionamento que eu fiz inicialmente da sociedade, do Estado democrático de direito e o papel da mídia em todo esse contexto. Muito obrigada mais uma vez. Passo agora a palavra para a Denise Rotenburg, que é colunista política do jornal Correio Brasiliense. Obrigada, Denise. Obrigada, Mônica. Boa tarde, Monique. Boa tarde, meus colegas de mesa. Boa tarde, ministra Daniela Teixeira. Obrigada pela presença. Cientista político Antônio Lavareda, que acertou na mosca nas pesquisas o resultado da eleição aqui em Portugal. E também a advogada Carmen Costa Barros, cidade, enfim, as pessoas presentes aqui. Obrigado, Marcelo Guarani, que foi secretário do Ministro da Economia. Enfim, obrigado a todos. Esse assunto ele está dominando o debate no jornalismo. Qual é o nosso papel daqui para frente? Porque, se a gente pensar, ali na década de 80, a Leonete falou muito bem, nós tínhamos 3 grandes freeways da formação de opinião no mundo. Eram os impressos, né, revistas, jornais, livros, rádio, televisão. Eram 3 freeways ali, limpa, aquela estrada bonita, não tinha um buraco e tal, você estava lá trabalhando, reinando sozinho. De repente, vem os e-mails, aí a gente tinha ali uma coisa falsa aqui, outra acolá, mas não viralizava, não tinha escala a entrada de outros atores e outras plataformas nessa questão da formação de opinião. O tempo vai passando, outras plataformas chegam, e nós chegamos agora ao momento em que as plataformas, elas tanto servem de ferramentas para que nós possamos atingir um público maior, como também servem para as chamadas fake news. Ou seja, essas ferramentas que são importantíssimas, inclusive para cada um aqui, qual é o jornalista que hoje vive sem o WhatsApp? Mas essas ferramentas são usadas também no sentido de espalhar ali notícias falsas, fake news pós-verdade. E os exemplos são inúmeros. Nós tivemos, recentemente, aí no caso do Brasil, a primeira-dama Janja sendo colocada como se estivesse no show da Madonna. Ela não foi ao show da Madonna, em Copacabana. Tivemos também um outro caso, que foi do ministro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pegaram um trecho de um discurso dele em fevereiro e colocaram como se ele estivesse propondo
corroer a democracia por dentro. Ele fazia apenas uma referência ao que vem sendo usado pelos extremistas. E, para completar, a gente ainda teve a primeira-ministra Meloni, na reunião do G7, colocada ali como se estivesse recusando um abraço ao presidente Lula. Isso é mentira, mas tudo isso circulou pelo WhatsApp, que já foi colocado até por Michael Zuckerberg. O Mark Zuckerberg diz que o Brasil é líder mundial em áudios de WhatsApp. Essa frase dele foi dita em 7 de junho, ou seja, ainda esse mês é bem recente. Então, a gente tem aí um período de muito uso, inclusive da inteligência artificial. Isso vai piorar na palestra lá do Lavareda, isso foi, inclusive, objeto, né, que falou-se da propaganda eleitoral e também da inteligência artificial, como é que ela vai afetar. Isso vai ser uma dor de cabeça, inclusive para quem está no Tribunal Superior Eleitoral, e certamente vai parar lá na ministra Daniela Teixeira, daqui a pouco, algum caso sobre esse, também no STJ, né? Porque depois vai subindo, vai chegando lá. E, então, o que a gente precisa para sair? Porque das freeways, nós viramos um emaranhado de vias que ninguém sabe onde é que vai parar. Tem uma quebradinha aqui, tem uma estrada de terra que passa por cima da freeway, aí fizeram um túnel ali por baixo, tem outro que vai por cima, e é uma confusão que o público fica completamente perdido. As pessoas, elas não sabem mais o que é verdade, o que não é verdade. Nós saímos da década de 80 lá, que ligava o Jornal Nacional. Será que o Jornal de Amanhã tem isso? Não sei o quê. Não, nós saímos agora de manhã bem cedinho. Pô, será que esse negócio que está na internet é verdade? A internet é um piscinão. E a inteligência artificial, ela vai tanto nos sites mais de credibilidade, e eu acho que aí que está um veio para a mídia profissional pegar e seguir em frente, ou a inteligência artificial pega também a questão da fake news. O piscinão está lá e ela vai pescar no piscinão da internet. Vai pegar a piabinha e também um peixão lá, bonito e tal. Enfim, a pescaria é grande. Então, eu acho que nós temos uma questão muito importante nesse período pós-verdade. Jornalistas interessados em se informar com a verdade precisam de ambientes seguros. Não dá para entrar em qualquer coisinha lá, isso aqui é gratuito, eu vou me formar aqui no X do Elon Musk, vou resolver minha vida por aí. Não dá. Agora, como é que nós vamos levar um jornalismo profissional de credibilidade às pessoas é o nosso grande desafio. Como a Luísa falou, isso custa dinheiro, isso precisa ser financiado e também é preciso garantir a segurança da informação. Nós, jornalistas, nós somos regulados, se a gente colocar alguma coisa errada, certamente alguém vai atrás da gente lá para dizer, pô, isso aí está errado, ó, corrige, senão eu vou te dar um processo. Processo mesmo, não tem conversa. A gente não pode brincar com a verdade e com a equidade e com a credibilidade da notícia. O deputado Gilvan Máximo, obrigado pela presença, que é lá do Distrito Federal, também está aqui. É muito importante que a gente tenha essas freeways com capacidade de visibilidade nesse piscinão que hoje é a internet, né? E a gente precisa... A imprensa hoje, ela é tão importante, ela não pode... até quem trabalha, quem mexe com fake news, os criminosos que usam que vão para a internet para tentar ali passar informações falsas, usam o que sai na imprensa para poder tentar, pega a realidade, dá uma entortada nela e joga para o seu próprio público. Isso foi feito na semana passada, com a minha colega Daniela Lima, que está agora na Globo News. A Dani trabalhou com a gente lá no Correio durante muitos anos, é uma profissional seríssima. Pegaram uma fala dela na Central Globo News de Informação, numa quinta-feira à noite, e colocaram como se ela tivesse dito que o ex-presidente tinha vencido a eleição.
de 2022. O que era uma mentira, as organizações Globo tiveram que fazer um esforço hercúleo para desmentir o que circulou ali, especialmente no WhatsApp. E eu deixo uma pergunta, será que o desmentido da Globo, das organizações Globo, em todas as suas plataformas, chegou a todas as pessoas que receberam aquela informação falsa? Eu duvido, porque há esses caminhos do WhatsApp, especialmente, que é uma ferramenta que eu adoro, eu uso todo dia, mas a gente precisa regular essas questões. Não dá mais para ficar brincando de usar pedaço, trecho de fala para torcer a realidade ao seu bel prazer e jogar isso nesse veio aí, nessa estrada horrível, cheia de buraco, intransitável, que é esse período que nós vivemos hoje do pós-verdade. Meu tempo está acabando, mas eu quero deixar aqui uma coisa muito clara, que eu acho que a gente fala muito da liberdade de expressão, não se pode tolher a liberdade de expressão, de pleno acordo. Liberdade de expressão é um bem que nós temos que carregar com muito carinho. Agora, não se pode usar isso, liberdade de expressão, não pode ser licença para matar a verdade. Né? Quem tem capacidade de matar é 007. Esse negócio de licença para matar é para a televisão, ali, para o entretenimento. Não pode ser no jornalismo. E a verdade é, hoje, o principal papel da imprensa nesse tempo de formação de opinião engarrafada nessas vias aí, que nem todas são vias que dá para a gente transitar. Era isso, muito obrigada. Fica aqui, fiquei dando tempo. Obrigada. Muito obrigada, Denise. As palavras da Denise responderam 2 dos meus questionamentos. Primeiro, eu fiquei pensando eu achei que tivesse respondido a questão do forte trabalho dessa mídia profissional responsável que vocês todos fazem para distinguir as informações falsas das verdadeiras, mas aí você veio com o questionamento do WhatsApp, de toda essa força contrária ao trabalho de vocês. Então, o desafio, de fato, é muito grande. Obrigada, Denise. Passo agora a palavra para o Miguel Matos, que é presidente do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional. Obrigada, Miguel. Muito obrigado, Monique. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes aqui da nossa mesa, cumprimentar a todos, e faço na pessoa da ministra Daniela Teixeira, senão eu vou preso em casa também. Enfim. Bom, é uma posição ingrata minha essa de falar aqui, por fim, cumprimentar aqui o Márcio Chaer, do consultor jurídico, que acabou de chegar, atrapalhando já a nossa palestra aqui. É porque a concorrência tem que fazer isso. Eu gostaria de me apresentar, eu sou presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, mas sou também editor de um site jurídico. Não somos concorrentes, nós somos amigos. É um site pequeno, o Conjura, então não temos esse problema. E me coloco aqui numa situação bem sui generis, porque eu sou formado em Direito, tenho especialização em Gestão da Comunicação pela ECA, e então, assim, não sou um jornalista, mas exerço jornalismo, sou apaixonado, não tive capacidade de fazer jornalismo, na verdade foi isso. Mas vivo do negócio, e um negócio que nasceu na internet, nasceu no ano de 2000, e então, assim, não sofri as vicissitudes que a maioria dos veículos tradicionais sofreu. Eu ia falar aqui, ia ler um pouco, mas eu acho que eu vou abreviar, e a gente já falou muita coisa, então não preciso falar tudo isso. Mas eu não sofri esses problemas todos que os veículos tradicionais sofreram, que foi a nova linguagem da internet, ocupando um espaço, e o veículo tradicional tentando se adequar àquilo e tentando fazer uma linguagem que fosse adaptada ao leitor. Eu quero crer que isso talvez tenha sido, de alguma maneira, um certo erro dos veículos tradicionais, porque eles tentaram fazer uma nova linguagem e, neste momento, o que aconteceu foi que o modelo de negócios dele mudou absolutamente, porque eles passaram a tentar competir com os veículos que nasceram na época da internet. Então, eles começaram a viver de cliques.
E viver de cliques é você você tem que massificar a informação e você tem que pasteurizar a informação, simplificar a informação, e aí o veículo perdeu o leitor. E aí esse foi o grande drama. Todos os jornais tradicionais perderam seus leitores porque eles começaram a não se identificar mais com aquilo que eles estavam lendo na internet. Acho que o modelo agora, o caminho que os veículos devem fazer é voltar a dar um passo atrás. Fortalecer o conteúdo, melhorar o conteúdo, especializar o conteúdo, porque eu acho que o leitor quer pagar. É engraçado que a gente falou sobre isso, mas eu acho que existem leitores para pagar. É claro que não existem. Os veículos, os jornais tinham uma tiragem lá de 500 mil exemplares, mas agora, vejam, o nosso site, o meu site e o do Conjur, nós temos praticamente 1 milhão de leitores por dia. É um número absurdo, muito maior do que os jornais tinham. E os jornais querem atender hoje 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões. Não tem esse público, a não ser que ele diminua, faça uma informação pior, faça uma informação que não é para o público dele, aquele público que ele consegue cativar. Então, eu acho que o nicho, os veículos nichados acabam tendo até uma certa facilidade nesse mundo, e os grandes veículos tradicionais devem cada vez mais, na minha opinião, reforçar este conteúdo. A gente discute isso muito no Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, todas essas mudanças e todas essas discussões sobre regulação das redes sociais, quem é que vai pagar sobre esse conteúdo, que estão sendo utilizados à torta e à direita. Né? As empresas hoje de inteligência artificial, a gente estava falando aqui, até uma honra estar aqui o Antônio Cláudio, que é diretor jurídico da Rede Globo, que é o maior veículo de comunicação das Américas, da América Latina, eu acho. Né? Também não vamos exagerar, né? Não vou... Tá bom já, né? Mas na verdade, como regular isso é um grande desafio e é algo a ser pensado, sem que a gente vá também, de outra parte, eu sou bem otimista com a tecnologia, sem que a gente vá também tolher a tecnologia e querer ficar regulando. Eu critico um pouco o que foi feito na internet na Europa. Na Europa, regulou demais a internet e demorou para se adaptar. Nós adotamos o modelo norte-americano e a gente conseguiu andar mais rápido nas coisas. Então, há uma preocupação grande com relação à inteligência artificial no mesmo sentido. E aí, chego ao final, já vou terminando aqui, a grande questão hoje é a inteligência artificial. Eu acho que a internet vai ser um traço na história, perto do que vai ser a revolução com inteligência artificial. Hoje a Rede Globo, citando de novo a Rede Globo, uma página no Globo e uma página no jornal Valor Econômico, eles dizem quais são os princípios éticos do uso da inteligência artificial que eles estão usando. Ele não vai confessar, mas, para mim, isso é só uma notícia de que eles estão usando inteligência artificial para adaptar as reportagens, para agilizar. E não só eles estão fazendo, todo mundo está fazendo. Então, eles estão fazendo porque, se eles não fizerem, alguém vai fazer mais rápido. Então, os modelos de inteligência artificial no jornalismo são muito úteis. Nós já estamos utilizando, eles são absolutamente úteis, eles trabalham com um banco de dados nosso de informação, ele escreve como eu teria escrito, porque ele vai lá no meu banco de dados e pega minhas informações e escreve aquele conteúdo de acordo com a informação. Nós vivemos algumas épocas rápidas nesse período, nesses últimos 20 anos. Antigamente, o jornalismo era um jornalismo de você ir para campo, buscar informações e fazer matérias. A partir do advento da internet, as informações começaram a chegar muito rápido. Então, hoje, você que é uma editora de política festejada, recebe informação sem parar. Vai atrás também de informação, mas as informações chegam absurdamente, muitas informações, e hoje o serviço é de filtrar as informações. Com a inteligência artificial, nós estamos vendo outra situação. Não só as informações já chegam, como elas já chegam prontas. A inteligência artificial vai fazer todo o trabalho, vai acrescentar dados, vai dar informações, vai complementar, vai trazendo dados históricos, vai ajudar muito. Não é
possível fechar os olhos, porque vai acontecer, e já está acontecendo. Como nós vamos lidar com isso é que é o grande desafio. No Brasil, nós estamos, está aqui o deputado Gilvan Máximo, sabe bem disso, um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados para ser votado sobre regulação da inteligência artificial no Brasil. É um modelo uma proposta bem interessante, mas a gente nunca sabe se isso vai dar certo ou se não vai dar certo, a gente só vai saber no futuro. Mas é preciso não fechar os olhos e trabalhar com a tecnologia, trabalhar com a modernidade e tentar aproveitar ao máximo isso, sem, claro, destruir os empregos, que é uma grande preocupação hoje do setor, sobretudo do setor de jornalismo. No Conselho de Comunicação Social, a gente debateu outro dia e uma grande empresa de publicidade mostrou para a gente um comercial feito por inteligência artificial, em pouquíssimo tempo, e que feito com 2 ou 3 pessoas, e que antigamente iria utilizar mais ou menos umas 300 pessoas. Entre iluminadores, motoristas, carro, atores. Então, assim, você tirou o emprego de 300 pessoas para fazer um comercial. Então, isso vai acontecer no jornalismo também, de alguma maneira, e a gente precisa se especializar, precisa melhorar. No direito vai acontecer a mesma coisa. Nós temos no Brasil mais de 1 milhão de advogados. Não é crível que isso vai continuar dessa forma, com a inteligência artificial, que vai ajudar a fazer muito, vai ajudar a melhorar, inclusive. Eu sou otimista em relação a isso, acho que vai melhorar, mas precisamos só saber regular. Enfim, eram essas reflexões que eu queria trazer, sem ter feito nenhuma resposta às suas perguntas aqui, porque são muito palpitantes e os meus colegas aqui talvez saibam responder melhor que eu. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Não respondeu as perguntas, mas acho que fez um fechamento muito interessante, uma conclusão das nossas discussões, trazendo essas preocupações da regulação e da inteligência artificial. Acho que esse é, de fato, um dos maiores desafios em relação a esse nosso tema. Então, agradeço a participação de todos, agradeço mais uma vez os palestrantes, foi uma honra e uma alegria, e declaro o encerramento da mesa. Obrigada, gente. Boa tarde.